primeiro erro comum é expor o nosso casamento, a nossa vida para as pessoas. Essa exposição, e mesmo quando o casamento tá bom, mesmo quando o casamento tá legal, a gente não tem que ficar falando do nosso casamento. A gente não sabe quem torce a favor e quem torce contra. Entendeu? Isso é importante vocês entenderem. Você não pode ficar expondo, nem quando tá bom e nem quando tá ruim. As intimidades do casal, elas têm que ser expostas para Deus, né? É para Deus e para uma pessoa especializada. Por quê? Por mais que a pessoa seja bem intencionada, por mais que a pessoa ela queira te ajudar, se essa pessoa, por exemplo, é sua mãe, antes de ela ser uma pessoa que quer resolver o seu casamento, quer te ajudar a resolver o seu casamento, antes disso ela é sua mãe e ela quer te proteger. Então, se você pede um conselho aí para um familiar, por mais que a pessoa seja bem intencionada, por mais que a pessoa queira te ajudar, talvez não seja o melhor conselho pro que você quer, né? Porque se você tá aqui, você quer recuperar o seu casamento. Entendeu? Então, por mais que a pessoa seja... É a mesma coisa quando a gente pensa assim, por exemplo, você quer empreender, você quer se tornar uma empresária, e aí você vai e pergunta pra uma pessoa que trabalhou a vida inteira numa empresa, né, CLT, que não é empresária. Você pergunta pra essa pessoa, o que você acha? A pessoa vai dar a visão dela. Você tem que perguntar e você tem que fazer as perguntas certas para as pessoas que estão passando ou que já passaram por isso que você está passando. Você tem que fazer a pergunta certa para a pessoa certa e não sair pedindo conselho para todo mundo. Isso é uma coisa muito errada que a gente acaba fazendo, tá? Segunda coisa aqui, segundo conflito aí, erro comum que acaba gerando, sendo criado nesses conflitos aí com os parentes, é você achar que os pais do seu marido e os seus pais não podem opinar ali na vida, na educação dos filhos. Por quê? Por que isso é um problema? Porque quando você não deixa esses familiares opinarem, você tá abrindo, você tá bloqueando eles de fazerem parte da vida desses netos. Entenda, opinar é uma coisa, decidir é outra. Decidir sobre a criação dos filhos é sua responsabilidade e responsabilidade do seu marido. Agora, ouvir, a gente tem que ouvir. Porque, para pra pensar na sua mãe. A sua mãe, ela quer o bem dos seus filhos, né? Ela é mãe 2 vezes. Então, ela tem sim o direito de opinar. E você, como filha, escuta. Só que depois a decisão é você e seu marido. A mesma coisa a sua sogra. A sua sogra, como vó, ela tem o direito de opinar. Por mais que assim você não concorde com a visão dela, é um direito dela opinar. Então a gente tem que parar também com essas picuinhas que eu escuto muito de minha sogra quer se intrometer na criação do meu filho. Ela não quer se intrometer, ela quer dar a opinião dela porque ela é vó. Se você fosse vó, você também faria isso. Você ia querer o bem. Não falam que vó é mãe 2 vezes? Que ser vó é melhor do que ser mãe? Elas querem participar desse momento. Então a gente tem que abrir nossa cabeça para, nesses momentos, evitar conflito desnecessário. Deixar falar, ouvir e acolher de fato o que ela tá falando, sem julgar quem é. Porque lembra que eu falei da implicância? Que aí você acha que a pessoa tá falando aquilo só pra te provocar? Então, tira isso da sua cabeça e começa a trazer assim, nossa, não, vamos pensar aqui sobre o que ela falou. E se fosse outra pessoa falando, faria sentido pra mim? Porque às vezes é só sua implicância mesmo. E a mesma coisa com seus pais. Não é porque os seus pais falaram que você tem que acatar. A decisão é sua e do seu marido. E quando você faz isso, você traz mais intimidade pra vocês. Porque você vai mostrar pro seu marido assim, olha, realmente, na visão dele, ele vai falar assim, olha, tá vendo? Então agora sim ela tá trazendo uma decisão pra gente decidir junto. Ela não decidiu sozinha com a mãe dela. E você é a mesma coisa com seu marido. Agora sim, ele tá entendendo que, por mais que a mãe dele tenha falado, quem tem que decidir somos nós dois. Inclusive, quando terminar aqui a live, ou se você quiser agora, compartilha com ele, pra ele ouvir isso também. É importante os dois entenderem isso. Os avós, eles podem opinar sim, mas o papel de decidir é de vocês. Por isso que é importante vocês aprenderem a se comunicar, aprender a dialogar, certo? E um terceiro erro super comum é
o jeito que você lida com pessoas aí, familiares do seu marido, que você sabe que são mal intencionadas. E tem essas pessoas, toda a família tem. Uma pessoa que você sabe que a pessoa não tem nada e o fato dela não ter nada, ela quer destruir o que você tem. Não é? Não acontece isso? Então, quando você tem uma pessoa mal intencionada, não adianta você se afastar também. Nas relações, e não só as relações dentro da família, nas nossas relações sociais, a gente precisa conviver com todos os tipos de pessoas. Só que conviver com essas pessoas não significa que você tem que fazer da sua vida um livro aberto. Conviver com essas pessoas não significa que você tem que sair falando da intimidade sua com seu marido, falando dos problemas ou até falando das coisas que você tem. Se você sabe que a pessoa ela é mal intencionada, você tem que manter a mínima cordialidade ali, a mínima convivência para continuar nessa relação familiar, para evitar conflitos, né? Lembra que eu falei da sabedoria? É evitar conflito, mas não dar esse tipo de abertura.